Olá, amigos! Bom, eu queria ter me preparado melhor para esse último capítulo, né? Meu último vídeo de Dois Irmãos, mas a Globo liberou o último capítulo às 8 da noite, então, infelizmente, é o que deu. Eu vi que tem uma entrevista bem legal do Luciano Carvalho pro Maurício Sticer, o crítico de televisão da Folha de São Paulo, do UOL, que está disponível no UOL. uol.com.br, então vale a pena ler. Dois Irmãos fez parte de um projeto da Globo que se chama Assista Esse Livro. Eu ainda não consegui entender muito bem do que se trata. Eu sei que o Luciano Carvalho está envolvido e teria alguns outros livros que também, né, vão ser adaptados, ou enfim. Não sei muito bem. Quando eu souber, talvez eu faça algum outro vídeo aqui pra falar sobre isso, vamos ver. O capítulo começa com o Nael dizendo que ninguém poderia esquecer daquela quinta-feira. Ainda tá aquela chuva terrível e uma chuva incrível dentro de casa, né? Uma cachoeira na escada, um dilúvio no primeiro andar, os móveis boiando, as fotografias boiando. Já no segundo andar, chegando a água nos pés da cama da Zana, né? Chegando nos sapatos, o teto começa a cair e ela continua deitada, né? No seu luto e já começando a enlouquecer, né? A Zana perdendo a sanidade. A Rania vai protegendo a loja também da água, né? As coisas também boiando numa grande chuva em Manaus. No cortiço atrás da casa só se vê tumulto e aflição. E na câmera, a câmera na altura d'água, assim, só se vê a água, né? Aquela água vindo e uns pedaços de gente, assim, né? Bem com aquela correnteza forte de enchente. Nessa situação, né, terrível de enchente, inclusive terrível dentro de casa, a gente vê quem? O Omar, né, com um remo, pescando umas fotinhos, colando as fotinhos molhada na parede, né, brincando, como sempre. O Nael carregando uns móveis, a televisão com a Domingas. E o Iarro, né, no início eu pensei, onde é que ele tá, né, no seco? E aí, claro, ele tá num hotel, já às voltas com as plantas, com os cálculos do hotel, né, enfim, da construção do prédio que ele vai fazer com o indiano. No que termina de chover, né, na manhã seguinte para a chuva, o Iarro telefona e fala com a Rania, ele quer ir em casa, a Rania diz, não, vamos nos encontrar na praça e tal, ele insiste, a Dominga se enfeita toda, sabendo que o Iarro tá vindo, e aí que a gente vê bem que a Zana tá variando já, né? Ela chega pra Domingas, eles estão lá no meu quarto, os gêmeos. Aí tinha o barco, e daí só tinha um gêmeo, e ele me perdoou, ele sorriu. E aí a Domingas, foi só um sonho e tal. E daí primeiro a gente fica com aquela impressão que foi só um sonho e tal. E aí tá a Elaine Jardine, pra não deixar nenhuma dúvida, ela grita olhando pra parede, né, olhando para as fotografias que não estão mais lá e tal. E aí só uma curiosidade rápida, que a Domingas, né, tem várias falas, assim, ela no fim das contas nem tem tantas falas, assim, né. Tem uma tapioca aqui, Omar, uma tapioca com queijinho, bem como você gosta e tal. Eu achei tão Manuel Carlos, assim, a Domingas, né, naquele caos, aquela situação caótica, porque o Iarro tava chegando, que ela tava toda faceira, que ela oferecia tapioca pra todo mundo, assim, toda dona da casa, assim, a Domingas no meio daquela situação, oferecendo tapioquinha pra todo mundo. Achei muito peculiar, assim, bem bom. O Nael, minha mãe pressentia que Iarro tramava algo, bem menos envelhecido que o outro, né, com um ar saudável, cabelo engomadinho. E o Iarro chega, né, bem provocativo, quer ficar, né, na casa, isso aqui é minha casa e tal. Ele monta a rede, senta. É interessante que ele nem chama pela mãe, né, que, claro, já tá bem doida, subiu, né,
a escada e tá, a gente vê que ela tá lá em cima rezando, assim, bem fora de si. E ele faz a Domingas sentar no colinho dele na rede. A Domingas, vamos passear, louca pra tirar ele de casa, né? Sabendo que vai a porcaria que vai acontecer. O Nael vendo tudo, como sempre, escondido, né? Atrás num cantinho. E aí o Nael canta a pedra, né? Vem vindo como um touro, assim, o Omar, né? Alguma coisa como olhos furiosos e tal. E o Omar, cena bíblica, e vem o Omar, assim, direto, assim, e pá, 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 soco, na rede, assim, no irmão, soco, daí a gente só vê a rede, assim, sendo socada, e primeiro um monte de sangue, assim, saindo da rede, e aí depois o Omar ainda pega de novo o Yahub e toca ele pela porta e quebra a porta, assim. Daí eu não entendi bem nessa hora. Eu achei primeiro que o Omar tinha fugido, mas não. Depois eu achei que o Nael tinha saído correndo, fugindo, assim, da briga. Não sei se alguma pessoa de branco parece meio que saiu correndo, fugindo. Não sei se foi a própria Domingas, mas a Domingas tem cabelo comprido. Enfim, eu sempre enxergo as coisas erradas, então não sei. E daí, eu acho que de novo ele ainda dá mais um monte de soco no Yahub na rede. E sangra mais um monte, assim, na rede. E dele ainda fala, assim, ótimo. Tipo, essa rede é minha. Que é muito engraçado. Tragicômico, né? E tá. E daí, eu achei que ele tinha morrido, tá? Ali. Porque ficou um silêncio, assim. Eu até tinha escrito assim, ó. Ele morreu, certeza. Eu acho que ele tinha morrido ali. O Yahub. Ele morreu. Tipo assim, apareceu ainda uma cena assim, as plantas dele, já tudo. Eu sei, ele morreu. E daí veio a cena dele enfaixado e eu achei bem engraçado. Porque meio desenho animado, né? Ele enfaixado daquele jeito. E ele ainda que é todo careta, todo certinho, todo. Eu ia dizer vaidoso, mas a gente não sabe que se ele é vaidoso porque ele é muito misterioso, né? Não sei se ele é vaidoso ou não. Não sei dizer. Mas enfim, é engraçado aquilo, né? Ele todo enfaixado, uma mumiazinha, assim. Enfim, o fato é que ele ficou brabo, né? E aí ele diz pra Domingas, né? Inventa uma desculpa qualquer. E aí o Omar desapareceu, né? E a Zana, né? Ele não gosta de mim, meu filho. Ele teve. A Domingas diz, né? Ele teve uma coisa urgente, sei lá, um negócio urgente, nem sei. Ele não gosta de mim, meu filho nem me veio me ver. Enfim, o Filipe também podia ter subido antes, né? De se deitar na rede com a Domingas no colinho. Ele podia ter subido a escada, né? Pra ver a mamãe. Também, né? É ou não é? É ou não é? O Omar desapareceu, o Omar já tá barbudo e a Zana já tá atrás dele, é claro, de preto e com véu. E a Zana tem uma teoria de que o Omar foi traído pelo irmão, que o irmão se aliou com aquele indiano e... Estão vendo aqui? Bom, o Omar, o Yahub se aliou com o indiano e o Omar foi traído pelo irmão. Beleza. Mais surpreendente do que isso, já que a Zana já está senil, é que a Rania também supostamente teria comprado essa ideia, porque nesse momento as duas estão conversando ali, esticando umas roupas, né? E a Zana, que é uma naja com a filha, né? Diz: o que tu sabe sobre o tempo? Tudo que a filha fala, a mãe retruca. O que tu sabe sobre o tempo? Daí a filha diz: o Yahub vai se arrepender, mostrando que teria comprado a conversa da mãe. E daí no que a Zana retruca: o que tu sabe sobre os homens? Sim, ela sabe pouco sobre os homens porque a coitadinha não conseguiu sair da noia da família e não fez a vida dela, ficou cuidando de ti, que é uma louca, que não consegue mais viver sozinha. Uma louca varrida.
E agora vai ter um caso com o próprio sobrinho. Enfim, vamos a isso. Bom, daí a Rania tá tocando a loja, né? Tá de dona da loja. E vem o indiano que está de olho roxo, supostamente dado pelo Cauã engomadinho, né? Cauã engenheiro, propondo que ele vai comprar a casa, né? Em troca da dívida dos dois irmãos, né? Confesso pra vocês que, sinceramente, essa altura, isso não tá perfeitamente claro na minha cabeça. Enfim, eu não vou nem me dar o trabalho de explicar, tá tarde. E vamos deixar pra entender isso depois juntos. Talvez vocês já tenham entendido e eu que não entendi. Beleza. E aí mostra a Zana tentando... a Rania tirando as caras com o Yahub sobre isso. E o Yahub, vocês querem ir pro inferno com o Omar, problema de vocês. Eu acho que é isso que é justo. O Yahub com a cara toda enfaixada, né? Isso é que é justo. E eu vou ir até o fim, é isso mesmo, enfim. E a Rania que tem que ter o papel, coitada, né? A que nunca é lembrada pela mãe. A que tá lá, né? Cuidando de tudo. A pobre infeliz. É que tem que aguentar uma cena que vai acontecer várias vezes ainda nesse episódio, que é: será que tu não entende que eu nunca vou deixar minha casa? E aí, a cena que, gente, pra mim acabou sendo a cena do episódio, que eu ainda quero ver várias vezes no Globoplay, que é a vizinha, cujo nome da Estelita, Carmen Verônica, atriz fazendo, e a Eliane Jardine, a Zana. E a Eliane Jardine diz: será que tu não entende que eu nunca vou deixar a minha casa? E a vizinha diz: mas essa casa não é mais o que era. E aí chega a imagem da Zana, chega a fazer assim, né? E ela diz assim: tu é que não é. Bem-vinda aqui. Tu nem aquela tua sobrinha que levou os meus filhos naquele cineminha que tu fazia na tua casa. E meu filho se casou com ela escondido, longe daqui. E nunca mais. Ela que acabou com a minha família, acabou com os meus 2 filhos. E ainda por cima me manda tâmaras. Eu achei essa cena maravilhosa. E depois a Carmen Verônica ainda fala assim: ai, eu não me importo porque ela não tá nada bem. Gente, isso assim, essas duas atrizes, depois ainda tem mais e mais da Eliane Jardine, né? Isso valeu, assim, a série, valeu esses vídeos, valeu não só todas as nossas trocas de comentários, mas, que maravilha. E termina com a Eliane Jardine dizendo: não quero ver mais ninguém, manda todo mundo embora. Rolou, né, um incesto que não rolou fisicamente entre mãe e filho, rola entre tia e sobrinho, né? Tia e sobrinho se pegam bem pegado, assim, né? E pelo que eu entendo, assim, das cenas seguintes, eles formaram um casal, assim, lá, depois quando o Omar é preso e tal, dá a entender que eles estão juntos, né? Mas enfim, Domingas está apática, até os pássaros que lhe devolviam durante a noite a dignidade perdida durante o dia não lhe davam mais prazer. Achei bonita essa frase. Domingas morreu sonhando com palavras guardadas, mas não morreu guardando o segredo cujas palavras me exasperavam. Então ela confessa, né, que o Omar violou ela diversas vezes, né? A gente vê as cenas bárbaras, né? E o Nael fala, né, dela lembrando: o Omar nunca me pediu perdão. E o Nael fala: eu olhava o rosto de minha mãe e lembrava da brutalidade do caçula. Então o horror, né, do estupro e dessa situação familiar
doméstica, né, dos empregados criados em casa, e nesse caso de estupro, remetendo ainda a uma situação da época dos escravos, assim, que desse tipo de coisa, enfim, né, uma coisa muito louca, assim, e ainda agravado por um incesto com a tia, que tu vê, em teoria são duas pessoas boas, né, duas pessoas inocentes na história toda, né. Que loucura. Parece que chegou uma véia, mas não, é só um delírio da Zana. E aí ela fala uma frase que me cortou o coração, né? Que é: não se pode nada contra o destino, Maktub. E aí tu pensa: nossa, que destino, foi tu que fez o teu destino, escolhendo um filho pra amar. E tu deixou outros dois, né? O que mais me parte o coração como mulher é que ela tem uma filha, que é quem tá cuidando dela, quem cuidou daquela casa, quem cuidou da loja, quem cuidou do pai, né? E quem que tá cuidando do neto, ainda por cima, sabe? Que coisa horrível. Ela escolheu o destino dela. Que Maktub o quê? Louca. E aí houve o subiu do caçula, enfim, tá doido. E aí a cena já, né, dela saindo da casa, né? Ela já envelhecida, com o braço quebrado, vendo coisas, vendo a mãe, vendo o pai, né, fazendo escândalo, bem uma situação de demência, enfim, né, de senilidade, de tristeza por estar abandonando a casa da sua vida, né. Ao ir embora, ela lembra dos gêmeos jovens, né? E no carro, no táxi, enfim, no carro, indo embora, ela olha pro Nael. Interessante que o Nael fica, né, naquela casinha dos fundos, que é tipo um puxadinho. A Rania fala pra ele: é a tua herança. A Zana, eu gosto que na loucura total ela consegue ter a sanidade de perguntar pra ele, olhar bem pra ele e perguntar: os meus filhos fizeram as pazes, Nael? Os meus filhos fizeram as pazes? É claro que não. Pergunta, Zana. Teu filho te perdoou? Não. Então eles fizeram as pazes? Não, não fizeram. Ora. O Nael nos conta que ele não a viu morrer e que ela, no leito de morte, levantou a cabeça em árabe e perguntou pelos filhos. A gente vê, né, aquela bola de demolição quebrando a casa, né, e que a casa virou uma loja do indiano, uma loja de utilidades domésticas. Nós vemos o Omar fugindo, né, de soldados, enfim, que estão dando tiros nele, depois ele aparece com umas orelhinhas de coelhinho, assim, tipo fantasiado de carnaval. Ele continua barbudo, e vemos o Nael dando aula de história, se eu não me engano, e passa pela porta do colégio, da faculdade. Talvez seja o liceu, né, lá o galinheiro dos vândalos. Passa o professor, o Michel Melamed, tão bonito, assim, e o Nael fica emocionado e tal, os fantasmas, né. E aí a gente percebe que, acho que é o narrador Nael que fala, que o Omar tá sendo perseguido por advogados, advogados contratados pelo Yarrow em São Paulo, que o Yarrow não parou de perseguir o irmão, e não sossegou até botar ele na cadeia. De novo, pelo que exatamente, eu não sei, acho que por ter roubado o passaporte e o dinheiro dele. É por isso, né? Não é pelas falcatruas do indiano e coisa assim, é por isso? Entendi, por roubo de identidade. Que interessante. Legal, bem que ele fez. Daí todo mundo pediu pro Yarrow ceder e perdoar. E o Yarrow: não vou perdoar coisa nenhuma, de jeito nenhum. Vai preso sim.
E o Omar foi preso e definhou bem na cadeia, virou quase um bichinho de novo, apareceu ele na cadeia preso assim, bichinho, mas ficou 2 anos e pouco preso. Mas ele saiu da cadeia e daí o Nael falou assim: quando o Omar saiu do presídio, eu o vi uma última vez em um fim de tarde. Daí mostra o Omar, ele foi até o Nael lá nos fundinhos da casa onde o Nael mora. Tá chovendo horrores, Manaus. Lá. Daí o Omar, né, que é um bicho, tocou uma pedrinha na janela do puxadinho do Nael. E o Nael tava em casa. Daí começou a pegar fogo, assim, porque o Nael não tem luz na casa dele. Tinha uma velhinha. Daí o Nael, não. Daí apagou o foguinho. Não pegou fogo em nada, graças a Deus, que eu fiquei apavorada. Eu fiquei muito em dúvida se o Omar do livro tava tremelicando muito de frio na chuva, ou se o Cauã tava tremelicando muito de frio na chuva. As minhas amigas de Manaus, eu tô com essa dúvida. Se a pessoa pega a chuva de Manaus, ela fica com frio? Sim ou não? Porque eu sinto que a pessoa em Manaus, ela não fica com esse frio na chuva. Aqui eu fico com essa dúvida. Bem, daí essa cena foi bem bonita, porque o Nael, sendo a pessoa generosa que ele parece ser, ele estende a mão. Tipo, dizendo assim, beleza, né, vamos aí. Tentar ser pai e filho, de repente. Tipo, sei lá, foi a leitura que eu fiz, né? Sim, tipo, ou de repente simplesmente quis dizer, sai da chuva. Ou qualquer coisa. E o Omar, ele começa a chorar muito, assim, muito, assim. Muito. E daí ele vai embora, né? Ele sai correndo, não é isso que acontece? Ele pega e vai embora. E daí o Nael faz uma cara assim, tipo, putz. E deu. E daí... Será óbvio que ia acontecer isso, né, gente? Você acha que o Omar ia dizer assim, ai, meu filho. Ah, tá, né? Juro. Daí tá. Daí o Nael diz assim... por mais de 20 anos a Jê ia visitar o mar. O Yahub sempre compartilhava comigo a dúvida de que talvez ele fosse meu pai. Ou seja, isso deve entender de que o Yahub e a Domingas também transaram, embora a Domingas tinha dito que o Yahub nunca. Entenderam o que eu quero dizer? Domingas tinha dito que nunca. Mas o Omar, mas o Yahub... Bom, mas o fato é que o Nael não vai lá ver o mar lá do litoral de São Paulo. Ele vai ver o mar. Eu não sei bem qual rio é que é, se é o Rio Negro, que rio daqueles rios gigantescos lá, que sei lá, mas é uma daquelas coisas, algum daqueles lá dá no mar, né? Não sei bem aonde, mas enfim, é lá que ele tá lá. E lá ele vê o mar. Sei lá. Ele tá lá. E daí ele viu o mar. E aí acabou. Eu tô satisfeita porque eu achei que ia ser tudo muito pior. Porque, salvo engano, tá todo mundo vivo, né? O Omar tá vivo, mais ou menos, né? O Yahub tá vivo, a Babi Evans tá viva, o Nael tá vivo. Então tá tudo bem. Não foi tão ruim assim, né, gente? Então é isso, gente. Acabou a nossa minissérie Dois Irmãos. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu adorei fazer, adorei ter conversado aqui com vocês todos esses dias. Nem sei o que eu vou fazer semana que vem. Até depois vou fazer um vídeo pedindo sugestões pra vocês do que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Mas por enquanto é isso. Vou terminar logo porque tem que ir correndo editar aqui pra não demorar muito pra subir, tá bom? Beijo, beijo. Vamos conversando. Tchau, tchau.